Olá, eu sou Paulo Clias e estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre alguns assuntos de economia nessa nossa coluna de vídeo semanal. Bom, como não podia deixar de ser, né, o assunto do momento são as declarações irresponsáveis que o presidente Bolsonaro emitiu a respeito da situação da vacina contra a Covid-19. Todo mundo sabe que o ministro da Saúde tinha recebido autorização do presidente para dar continuidade no processo de negociação que está sendo promovido pelo Instituto Butantan, que pertence ao governo do estado de São Paulo, mas que tem uma tradição secular no trato da saúde pública e principalmente no desenvolvimento de vacinas, nesse acordo com a empresa chinesa, que está bastante avançada no processo de finalização da vacina. E o que acontece? Bolsonaro, muito provavelmente pressionado pela sua base político-eleitoral mais extremada, aquilo que nas redes são chamados dos bolsominions, resolveu apresentar mais uma daquelas bravatas que ele está acostumado a fazer. Na verdade, é uma estratégia para tirar o foco dos aspectos essenciais da desgraça que o governo dele está promovendo contra o país, e tira, então, a atenção para discutir a questão da vacina. E ele sai com aquelas tiradas todas de que ninguém vai ser cobaia, como se as outras vacinas não tivessem que ser testadas nos seres humanos, tá certo? Isso faz parte do processo de validação de qualquer vacina, mas principalmente com aquela questão do preconceito contra a China. Ele importou isso do Donald Trump, o inimigo chinês, então dizendo que não vai aprovar nenhuma vacina chinesa, etc. E isso, na verdade, é uma grande bravata, tá certo? Quer dizer, o Bolsonaro, provavelmente, ele não poderia fazer nada do que ele faz se ele fosse levar a ferro e fogo esse preconceito, essa desculpa esfarrapada de arranjar um inimigo externo chamado China. A gente sabe que a presença chinesa na sociedade brasileira, na economia brasileira, é muito forte. Eu quero ver como é que ele vai se explicar, ele Bolsonaro, para um dos setores que mais o apoiam, que é o chamado agronegócio, o exportador da soja, exportador das carnes e também as empresas exportadoras de minério de ferro, de outros minerais, tá certo? Cujo principal comprador é o mercado chinês. Então, se os chineses resolveram dar um chega para lá no Bolsonaro e começar a falar, acabou a brincadeira, vamos levar a coisa a sério, quer dizer, quem tem a se prejudicar é muito mais a economia brasileira, a sociedade brasileira, do que os chineses. Eles passam muito bem sem o Brasil. Agora, em função do aprofundamento irresponsável que foi feito da internacionalização da nossa economia ao longo das últimas 2, 3 décadas, a gente depende. Quer dizer, qualquer celular ele é fundamentalmente de composição de produtos chineses. Os computadores, os eletroeletrônicos em geral, os automóveis. Então a gente tem uma dependência da China nas duas mãos, na exportação e na importação. E, aliás, ficamos com os piores dos mundos, porque a gente exporta aquilo que no economês a gente chama de produtos de baixo valor agregado, exporta soja, exporta minério, exporta carnes, e importa produtos de alto valor agregado, produtos industrializados, manufaturados, que é, na verdade, a reprodução do modelo neocolonial da divisão internacional do trabalho dos velhos tempos. Então, qualquer projeto, tá certo, de desenvolvimento nacional, de desenvolvimento econômico, que seja incorporador da grande maioria da população que voltou aos níveis da pobreza e da miséria, passa pelo desenvolvimento de ciência, tecnologia, tá certo? E da redução da dependência externa, seja com os Estados Unidos, com a China, com quem quer que seja.
Mas, fechando, quer dizer, essa bravata do Bolsonaro contra a China, ela não tem como prosperar, tá certo? Quer dizer, a saúde pública, ela deve vir em primeiro lugar. É óbvio que tem interesses econômicos, geopolíticos em torno do descobrimento, do desenvolvimento da vacina, tem uma corrida, né? E quem chega antes, seja a chinesa, seja a russa, seja essa do consórcio de Oxford, né, que o governo federal está apostando, e ainda tem 2 grandes laboratórios multinacionais também desenvolvendo e correndo por fora, a gente não vai ter que escolher, eu prefiro esse ou aquele. A saúde pública exige a vacina mais eficaz, a vacina mais eficiente, e, inclusive, não precisamos ter uma única vacina, né? Os especialistas já estão mostrando que, muito provavelmente, uma vacina vai ser mais bem adaptada para um tipo de população, os idosos, os jovens, os homens, as mulheres. E, como o Brasil é um país com uma população significativa, né, a gente pode, inclusive, se dar ao luxo de ter mais do que uma e distribuí-las ao longo do tempo, de acordo com os perfis que os resultados das vacinas apresentarem. Então, vamos ver. Bolsonaro fez um discurso para a sua base, ele continua sendo extremamente responsável na condução da presidência da República, mas, muito provavelmente, esse discurso contra a China, ele morre ali na esquina.